Qual é o maior problema do Brasil? A lista é quilométrica, eu sei. Mas dentre tantos, qual você acha que é o maior de todos? Sistema educacional falido? Corrupção da classe política? Pobreza, desigualdade, criminalidade? Obviamente tudo isso é muito grave, mas não dá para dizer que qualquer um desses seja o nosso maior problema. Na verdade, eu acho que todos esses são apenas reflexos que têm uma mesma causa. Você já parou para pensar nisso? Já tentou entender por que nada dá certo aqui? Por que a gente vive caindo nos mesmos erros? Ano após ano, mandato após mandato, e tudo continua só piorando. Parece que o brasileiro está sempre lutando contra um buraco negro que engole tudo que a gente tenta construir. Nós não teremos nem ordem, nem progresso, enquanto não soubermos identificar as raízes malignas de tanta desordem, de toda essa bagunça institucionalizada. Nós precisamos pensar mais seriamente sobre isso, porque enquanto não entendermos a nossa real doença, todas as curas tentadas serão inúteis. Eu pensei bastante sobre isso tudo e eu cheguei a uma conclusão de qual é nossa grande falha. Nosso grande problema é um só. É nosso maior defeito e a raiz de todas as nossas falhas. Não temos heróis. É evidente que essa não é uma dificuldade só dos brasileiros. O mundo todo está em falta de heróis. Toda a sociedade naturalmente se degenera quando não existem personificações de ideais honrosos, nos demonstrando o que é uma vida legítima. Quando eu digo que eu acredito que esse é nosso maior problema e que resolver esse problema traria a cura definitiva para todos os absurdos da sociedade, não é exagero, não. Eu realmente acredito que a ausência ou inexistência de verdadeiros heróis é a raiz de todas as nossas disfunções. Veja bem, heroísmo não é coisa de ficção ou das histórias de um passado distante. É muito mais do que isso. Esse termo precisa ser entendido e redescoberto, colocado em prática. Precisamos de heróis. Essa é a única esperança para a condição catastrófica do nosso país. E eu digo mais, consciente ou inconscientemente, você concorda com isso. Faz parte da natureza humana esperar por defensores capazes de lutar por nós. É em resposta a esse desejo natural por figuras heróicas que surgiram os épicos da literatura e até os esportes. Porém, hoje, estamos dentro de um sistema baseado em falsificações de heroísmo. Falsos defensores e falsos mestres, falsas revoluções, falsas curas, falso progresso. Tudo para nos manter dóceis e adestrados, concentrados nas coisas erradas e esperançosos em soluções falsas. É justamente por isso que surgem petistas e bolsonaristas. As pessoas querem ser mais do que representadas, querem ser salvas. Estão tão carentes que acabam acreditando que esses barrigudos corruptos são seus protetores. É por acreditar nisso que o povo vota e vai tão além do voto. Veste a camiseta, faz campanha no WhatsApp, briga, sofre, chora e comemora. Se por acaso você é desses, tão animado e devoto, saiba que seu político preferido, por mais carismático ou bom mentiroso que seja, não vai melhorar sua vida em nada. Não vai te salvar de nada. Não são heróis. Mas e aí? No meio de tanto engano e falsidade, depois de tantos séculos, sem ter nenhum único grande nome para a honra nacional, será que já não é completa a nossa derrota? Já não é absoluto o poder dos vilões? Não. Com certeza não. Nossos tão necessários heróis ainda podem existir. E é como eu disse, eles são a solução para todos os nossos problemas. Precisamos que eles sejam conhecidos e assumam logo a missão que lhes cabe. Afinal, é deles a tarefa de nos resgatar desse abismo em que estamos, para finalmente sermos uma luz brilhando no mundo todo. Eu acredito que esse tema é importantíssimo e de interesse geral. Portanto, é sobre isso que eu proponho que pensemos a partir de agora.
Tiradentes, Ayrton Senna, Dr. Enéas. Deveria ser fácil perceber que nenhum desses merece o título de herói nacional. José Bonifácio, então, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares. Não, nem de perto. Verdadeiros heróis, não temos nenhum. Pensa só, olha um exemplo da nossa situação. Até mesmo nos quadrinhos, que naturalmente refletem o patriotismo e a autoestima de um povo, enquanto o Japão tem seus Ultraman, Jaspion, Power Rangers, os Estados Unidos criaram um Super-Homem e um Capitão América com as cores da bandeira deles. E nós temos o quê? Um Chico Bento? Sem figuras reais que representem a honra e a grandeza, acabamos estagnados ou declinantes. Quase sempre declinantes. Na falta de verdadeiro progresso cultural, para muitos parece que tudo que resta é abraçar essa tal brasilidade que exaltam como sendo o motivo do mais nobre orgulho vira-latense. Os fãs de Ariano Suassuna que o digam. Mas é muito tênue a linha entre brasilidade e brasileiragem. E por não termos referências verdadeiramente admiráveis, acabamos admirando qualquer coisa. Os fãs do funk que o digam. Só pra tropa do ouro. Falar do Brasil de uma maneira tão ampla não é meu objetivo aqui. Eu não estou falando com o Brasil, eu estou falando contigo. Então vamos tornar esse assunto menos distante e mais pessoal. Você, por exemplo. Quem é a pessoa que você mais admira? Qual é o rosto que te vem à mente quando eu te pergunto quem é seu maior herói? Seu pai? Sua mãe? Avô? Um irmão, talvez? É alguém da sua família ou algum nome famoso? Já teve algum contato direto com essa pessoa? Ou apenas leu ou assistiu a algo sobre ela? Eu acho que passou despercebido. Mas primeiro perguntei quem é a pessoa que você mais admira. Depois eu perguntei quem é seu maior herói. É importante fazer essa distinção. Ser admirável não é o mesmo que ser heróico. Heroísmo não é sinônimo de admirabilidade. É bom que você tenha admiração por figuras públicas que tenham evidenciado boa índole e feitos memoráveis. E é ótimo que você tenha admiração por seu pai, sua mãe, ou por pessoas que tenham sido positivas num relacionamento de proximidade. Mas é péssimo que você admire e tenha até como heróicas figuras que sejam só famosas, mas que não proveram nada de edificante para o seu caráter. Eu repito, admiração ou respeito não é o que torna alguém um herói. E na falta de heroísmo genuíno, se tornam muito baixos os níveis de referência. E aí qualquer um minimamente admirável já vai logo assumindo a posição de sustentáculo da civilização. Na verdade, nem admirável precisa ser. As pessoas daqui, por mais medíocres que sejam, já se julgam boas e até excelentes. Temos esse jeitinho só nosso de glorificar a banalidade e aceitar que qualquer jumento já serve de cavalo. Estamos perdendo toda a métrica válida do que é verdadeiro sucesso e excelência. E com isso, perdendo a noção do que é possível à nossa humanidade. As causas da ruína que eu tenho falado até aqui são bem conhecidas e definidas. E são 3. Na verdade, são 2 causas que resultam em uma terceira. Primeiro, o vínculo familiar de antigamente já era. Com a erosão do modelo familiar, que foi o pilar responsável por sustentar minimamente alguma ordem e honra nos séculos passados, hoje já é bem difícil encontrar jovens dizendo que têm seus pais como heróis. Sem famílias bem estruturadas, vira tudo um individualismo desenfreado. É cada um por si e o governo por todos. Segundo, o ideal educacional de antigamente já era. Com a erosão do padrão educacional, que antes era mantido unicamente pelo amor ao saber, a pedagogia moderna se tornou uma indústria de abstrações e de faz de conta. Com isso, os jovens não são preparados para encontrar seu propósito de vida. E aí tudo que sobra é a busca irracional por dinheiro e prazer, custe o que custar. E aí terceiro,
É o resultado da erosão da família e dos ideais educacionais. Não existe mais o mérito. Com a meritocracia desaparecendo da sociedade, as energias são gastas não em educar para a utilidade e recompensar a competência, mas somente em maquiar a ignorância e dissimular progresso. Com a destruição do mérito e da seriedade intelectual, a sociedade vira uma selva de subjetividade, onde cada um acaba formando suas noções de certo e errado, de bem e mal, tendo como referência apenas os filmes da Disney e os ditados da sabedoria popular das redes sociais. É um ciclo vicioso catastrófico que vai se retroalimentando e se tornando mais ridículo a cada nova geração. Continuando nessa alegoria da selva, com os leões todos extintos, no topo dessa nova hierarquia estão as hienas, alucinadas com o poder recém-adquirido e chefiadas pelas que se fazem mais atrevidas e barulhentas. Cá estamos nós, no império do absurdo, no reinado das celebridades nada célebres, onde qualquer vendedor de curso online se passa por sábio monarca, onde qualquer pastorzinho de igreja de esquina se fantasia de profeta, e onde o professor lacrador da faculdade, por mais analfabeto que seja, é o erudito e pós-doutorado. Como muito bem ilustrou George Orwell, acima desses todos existe ainda uma outra classe, eleitos ao pedestal mais elevado, empanturrados e gargalhantes, estão os mais astutos e inescrupulosos de todos os animais: os porcos. É impressionante que nessa época selvagem em que estamos, os homens de valor não estão extintos, mas fizeram tão desnutridos e letárgicos a ponto de tolerar que sejamos dominados por esses seres animalescos. Nos fazemos fracos e fáceis de controlar quando paramos de olhar para cima, deixando de sonhar com as glórias futuras, porque tudo que vemos é o prazer imediato. Estão todos se fazendo cegos para a eternidade, porque olham com tanta atenção para um iPhone novo ou para os likes no Instagram. É o brilho da vida real, da vida natural e pura, sendo rejeitado e trocado pelo imediatismo glutão, por esse American Dream na versão tupiniquim. Esse nosso estado atual, por mais desesperador que pareça, não é inevitável. E eu vou tentar te mostrar que você é muito mais do que as normas culturais determinam. Quero que descubra o quanto antes que você é muito superior a toda essa selvageria pós-moderna. Quero que abra os seus olhos para ver quem você realmente é, para finalmente conhecer e aceitar suas origens e seus propósitos. Porque enquanto nós não nos levantarmos para retomar o que é nosso por direito, os porcos, eleitos democraticamente, continuarão reinando e transformando tudo em chiqueiro. Brilha no céu, a estrela do Tchê. Por isso, bora falar dessa merda! Levei gás outro dia, várias vezes, pra ter democracia nessa merda! E esse povo falando desse merda do Bolsonaro! Esse cara é um ricozinho, safado, ordinário! Vai, aniversário de novo! Falou, vai levar menos 2 pontos! No início dessa passeata, na praia de Copacabana, 2 manifestantes com os rostos cobertos chutaram crucifixos que estavam no chão. Eles carregavam 2 imagens, de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira contra o chão. Cumprimentamos a todos e todas e todos nesse momento. A todos e a todes. A todos, todas e todes. Todas, todos e todes. A todos e a todes. Convidamos a todos, a todas e todes. O maior golpe da história do país. A fraude milionária do INSS. Orçamento secreto nada mais é que uma maneira de o governo e o comando da Câmara e do Senado distribuírem verbas públicas para atender interesses de determinados parlamentares. Por que guardei o dinheiro? Nunca tinha sido acordado pela polícia. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto.
num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levassem esse dinheiro, ninguém iria receber nessa semana. Não era dinheiro de corrupção. Só consegui falar agora porque estava sem forças e ainda estou. Ainda estou sem muitas forças. Fui massacrado pelo meu silêncio. Fui ridicularizado. Fui humilhado. Jamais desviaria dinheiro público. Fiquei sem chão ao ser acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Meu Deus! Hoje, exatos 20 anos após o escândalo, os principais personagens condenados no mensalão que abalou o governo Lula não só voltam à cena política, como se empenham em convencer os incautos de que tudo foi uma grande mentira. Condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão por piadas preconceituosas feitas em um vídeo postado nas redes sociais. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Muita gente foi pega de surpresa por alguns excessos fedorentos da dominação suína. Mas não foi do dia para a noite que toda a desordem e sujeira se instauraram. Tudo começou muito antes da doutrinação nas escolas e da corrupção institucionalizada, dos abusos de poder e orgias financeiras. Não é possível construir ou reformar uma casa sem que a vizinhança perceba, muito menos transformar o país todo em chiqueiro. Então como foi que chegamos a isso e agora somos surpreendidos pelo resultado? A vizinhança toda estava em coma? Todos drogados e desatentos? Completamente distraídos ou imbecilizados? O que foi que desviou a atenção de todo mundo a tal ponto de não perceberem que a nossa realidade estava se tornando tão imunda e distópica? Nas últimas 5 décadas, as maiores epidemias de podridão e imbecilidade do Brasil tiveram uma única fonte: a Rede Globo. Ela manteve o domínio praticamente total na formação dos ideais brasileiros, criando as tendências de moda, o jeito de falar, as gírias, as comidas preferidas, o brinquedo mais desejado do Natal, a cerveja mais consumida, mas principalmente os políticos da vez. Era óbvia a influência na formação do caráter da nação inteira, através das novelas, das músicas da Xuxa e do Jornal Nacional, que sempre foi a fonte oficial e inquestionável de toda a verdade do país. Aqui não foram nem as igrejas, nem as universidades as principais forças educacionais. Sempre lecionando no tom mais professoral possível, foi a Globo ensinando o brasileiro a falar e a pensar, como trabalhar, como se divertir, como ser cristão ou espírita, hétero ou gay, malandro ou mané. Pesquisei para saber se outros países tiveram uma única emissora de televisão tão dominante quanto foi a Globo aqui no Brasil. Sabe quantos? Nenhum. Os nomes que mais se aproximam são a Televisa no México, a Rai na Itália, a KBS na Coreia do Sul, a NHK no Japão e a BBC no Reino Unido. Mas a Globo foi um fenômeno único. É quase inexplicável que uma emissora de TV de uma economia emergente seja em diversas métricas a maior do mundo e que se mantenha no topo por mais de 50 anos. Como formadora da cultura de um país, nenhuma outra chega perto. E o pior, nenhuma dessas tornou seus cidadãos tão imbecilizados e dóceis quanto a Globo fez com os brasileiros. É difícil dizer quem realmente dominava o Brasil, se eram os políticos ou a TV, ou se era uma parceria muito estreita e planejada entre ambos. Mas uma certeza nós temos: essa nação que hoje vemos não foi formada pelo exemplo honroso dos valentes ou por notáveis conquistas históricas. O brasileiro moderno tem as suas origens na TV, nas palavras sacramentais do William Bonner, nos testemunhos do Big Brother Brasil, na catequese da TV Colosso e TV Globinho e principalmente na missa universal da novela das 9. Tô certo ou tô errado? Não presta. Nunca vi tanto boi junto. Ele é o rei do gado. Lelé, mané. Todas vão arder no mármore do inferno. Alá vai enrolar vocês num cobertor de fogo. Cada dia que passa eu sinto mais raiva. É brinquedo não, hein?
Por mais influentes que tenham sido as produções nacionais, não alcançaram o resto do mundo, pois foram feitas sob medida para o povo semi-analfabeto daqui. Já as produções internacionais são feitas para unificar e corromper internacionalmente. É muito fácil perceber que as produções da Globo promovem uma religiosidade bem específica, incentivando abertamente o espiritismo e o misticismo africano da burguesia carioca. Mas o que já era péssimo tende a piorar, e as produções lá de fora cumprem com uma agenda ainda mais macabra. Se olharmos com mais atenção para a essência desses programas de alcance mundial, sempre apresentados como inofensivos e imperdíveis, percebemos que debaixo da superfície existe algo sendo ensinado. A casca de futilidade só serve para tornar desejável e consumível uma cosmovisão que, se fosse apresentada abertamente, seria invariavelmente rejeitada. Por exemplo, ninguém aceitaria colocar seus filhos pequenos sentados no sofá para escutar uma gravação de muitas vozes gritando repetidamente o nome Satã. Mas estranhamente isso se torna aceitável se for num desenho infantil, dando esse nome a um dos personagens cômicos. Por mera coincidência, é o único da série que aparece em vários episódios, tendo seu nome gritado como um mantra por multidões. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. Manda ver, Mr. Satã, você é o melhor de todos! Muito bem, vamos dar ao público o que eles querem! Prepare-se para o maravilhoso e milagroso golpe do campeão Mr. Satã! Mr. Satã é o vencedor! Esse é o caso de um anime chamado Dragon Ball Z. Continua muito popular mesmo depois de 3 décadas desde sua estreia. Esse é só um pequeno exemplo do que os idealizadores zombeteiros decidiram deixar bem exposto. Os maiores problemas não estão expostos, estão bem ocultos. Quando olhamos mais a fundo, percebemos que existe uma religião sendo pregada nas grandes produções de entretenimento. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar disso. Se você ainda não sabia, vou te contar agora. O nome dessa religião, escondida nos filmes e seriados, desenhos, músicas e jogos, é gnosticismo. Ocultismo e gnosticismo, por mais desconhecidos que sejam os termos, estão bem presentes no cotidiano de todo mundo. Talvez você nunca ouviu falar de nomes como Helena Blavatsky, Aleister Crowley, Albert Pike ou Alice Bailey, mas com certeza já sentiu os efeitos do que eles ensinaram. Esse tema é bem complicado. É difícil falar disso sem que soe como sensacionalismo ou teoria da conspiração. Mas mesmo correndo o risco de ser mal interpretado ou até ridicularizado por alguns, eu tenho visto evidências muito consistentes e me sinto seguro de compartilhar contigo. Eu pretendo me aprofundar nesse tema em próximos vídeos, mas por enquanto, para não sair do tema principal, vou dar apenas uma definição básica e mostrar uns poucos exemplos, só para você ter uma ideia inicial do que se trata, ok? Resumidamente, não existe uma definição unificada do que é o gnosticismo atual, mas em linhas gerais, é um resgate e amalgamação de diversos cultos pagãos do passado, misturados com alguns elementos usurpados do cristianismo, através de uma ótica ocultista. É um conjunto de crenças que transforma o bem em mal e o mal em bem, não apenas invertendo os extremos, mas os fundindo, efetivamente tornando o Cristo e Lúcifer dois lados de uma mesma figura, que formam não mais seres únicos e individuais, mas um mesmo princípio universal e divino, que pode estar presente dentro de qualquer um. O resultado efetivo disso é uma visão de mundo onde o grande inimigo da humanidade é o conceito de Jeová, Deus o Pai, onde a figura redentora é Satanás, sendo exaltado à posição de amigo e salvador da humanidade, sendo orgulhosamente chamado de Lúcifer,
o portador da luz, aquele que presenteia conhecimento divino aos homens. Um dos maiores nomes dentro do pensamento gnóstico é Helena Blavatsky, e seus escritos são muito influentes mundialmente, através do que chamam de cultura pop. Olha só o que ela escreveu no livro A Doutrina Secreta, volume 2. Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a liberdade, a independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Satanás, a serpente do Gênesis, é o verdadeiro criador e benfeitor, o pai da humanidade espiritual, pois é ele quem foi o portador da luz, o brilhante e radiante Lúcifer, que abriu os olhos dos autômatos criados por Jeová. Horrível, não é? Eu só não vou citar outros textos ainda mais horríveis, porque eu não quero te escandalizar mais do que o necessário. Afinal, precisamos continuar aqui com o vídeo. Mas saiba que são textos horríveis assim, que formaram as ideologias pregadas em grandes produções, como Matrix e Star Wars, em super-heróis como Batman e o Superman, em desenhos como Rei Leão e Wall-E. Vamos ver então na prática por quais meios essa religiosidade sinistra tem sido espalhada por todo lugar e como foi disfarçada o suficiente a ponto de ser bem recebida dentro da sua casa. Vejamos Matrix como um primeiro exemplo. Tudo gira em torno de um protagonista messiânico, o escolhido prometido em profecias. Seu outro nome é Anderson. Ender, que vem do grego homem, e son, filho. Ou seja, o sobrenome do Neo é o filho do homem. Esse novo filho do homem começa sua missão após ter seus olhos abertos ao engolir um símbolo de libertação do conhecimento, oferecido não por um inimigo em forma de serpente, mas por Morfeu. Nome de um deus grego que era capaz de tomar qualquer forma e influenciar os sonhos. Se une à Trindade a bordo da nave Nabucodonosor para salvar Zion, Sião em português, que é outro nome apresentado na Bíblia para Nova Jerusalém. Esse Messias escuro não vem para tirar o pecado do mundo, guiando as pessoas à santidade e pureza da graça divina. Vem para libertar da escravidão projetada pelo grande arquiteto, para que todos tenham suas mentes livres para fazer o que quiserem, sem regras ou imposições. Choice. The problem is choice. The first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime, a triumph equaled only by its monumental failure. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. Esse é um dos filmes mais carregados de simbologia gnóstica. E assim como em todos os outros, o centro da mensagem é sempre o mesmo. Devemos seguir nossas intuições e os impulsos do nosso coração. E ao fazer isso, nos descobriremos livres e participantes de uma força cósmica panteísta que nos tornará poderosos e até divinos. Sem leis, sem mandamentos, sem obediência, sem vencer o pecado, sem arrependimento, sem a graça de Cristo e, principalmente, sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma antiga mentira do mundo pagão do passado. Nada de novo sendo feito debaixo do sol. Só releituras e adaptações. The Matrix was first built. There was a man born inside who had the ability to change whatever he wanted.
to remake the Matrix as he saw fit. It was he who freed the first of us, taught us the truth. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. After he died, the Oracle prophesied his return, and that his coming would hail the destruction of the Matrix, end the war, bring freedom to our people. That is why there are those of us who have spent our entire lives searching the Matrix, looking for him. Para você que não esteja ainda convencido da intencionalidade dessa simbologia gnóstica em Matrix, acha que foi só liberdade criativa daquela dupla peculiar de escritores, não vê mal nenhum em nada disso, então acompanhe com atenção isso aqui. The one. Right. All right. He's the savior. Right. All right. So now watch. The Christ. Yeah. Okay. So Buddha. now watch. Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. You're my savior. You're my regular Jesus Christ. Yeah. You're my own personal Jesus Christ. That's a script line. That's right there. Okay. Yeah, it's right there. Right there. Mm-hmm. Okay. But let's not stop there. Mm-hmm. All right. Now. Interesting. And he dies. Right. Then he's resurrected. Resurrected, right there. It comes back more powerful than ever before. That's right. Is that not Jesus? That's Jesus all time. Joining the side of God. That's Jesus all day. All day. Yeah. All day, all night. Day. It's drawing from but these it's drawing very from deep. all these traditions. It draws from Western tradition, spiritually, religiously, and Eastern tradition, spiritually, and philosophically as well. Especially. Yeah. Because scenes are not just simple scenes. You have to think about them. No. Exactly. What's going on here and why? Right. I went to the Warner Brothers lot in Burbank to meet Andy and Larry Wachowski, the writers and directors of a film entitled The Matrix. I was excited to speak with them. They had written something that I had never seen, but in a way, something that I'd always hoped for, you know, as an actor, as a fan of science fiction. The script that they wrote synthesized to me, I don't know, it had Gibson. I'm going to be a little inside baseball here, as they say. But it had Gibson, it had Verne, it had K. Dick, Frank Miller, anime, Kurosawa, Peckinpah. It was Nietzsche. It was Buddha. It was Christ. It was themes and levels. It was dualities, modalities, realities, dreams, will, destiny, freedom, slavery of the mind, of the body, the construct, who lives, who dies, identity, sexuality, viruses, and love. It was mythology, philosophy, technology, and truth. What truth? There's a mixture of all kinds of mythology and religious beliefs that have been amalgamated into the movie, and I've tried to take the ideas that seem to cut across the most cultures, because I'm fascinated by that, and I think that's one of the things that I really got from Joe Campbell was that what he was trying to do was find the common threads through the various mythology, through the religions. Star Wars é outro título que não faz questão nenhuma de esconder a mistura de referências bíblicas com doutrinas místicas e pagãs. Anakin Skywalker, outro nome cheio de significados, nasce de uma mulher engravidada pela tal da Força e é recebido pelos líderes religiosos, os Jedi, como o escolhido da profecia. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Aquele que traria não o fim do mal, mas o equilíbrio entre os lados luminoso e escuro da força. You were the chosen one!
bring balance to the force, not leave it in darkness. Esse prometido pacificador do universo se torna o vilão Darth Vader quando é enganado a acreditar que essa era a única forma de salvar sua noiva. He could actually save people from death. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. A noiva na Bíblia simboliza a igreja, a humanidade redimida. A crença gnóstica defende que Lúcifer é o salvador que se doou para trazer ao mundo a luz do conhecimento, e que o que o torna injustamente o vilão foi justamente essa suposta doação de si mesmo para dar o que ele considerava vida a Eva e ao resto da humanidade. I have brought peace, freedom, justice, and security to my new empire. Batman é o iluminado Cavaleiro das Trevas, aquele que faz sua própria justiça e está acima das leis. Quem seriam então representados pelos inimigos nessas histórias onde tudo é invertido? Alguns trechos de um filme de 92 respondem isso com toda clareza. Qual é o nome que te vem à mente se eu te falar de um bebê que foi colocado dentro de uma cesta e deixado em um rio? Exatamente. Moisés, o libertador do povo de Deus. Você lembra que o mesmo Moisés, que foi livrado da matança dos bebês, depois de adulto, foi o instrumento pelo qual vieram as pragas sobre o Egito? Você lembra de qual foi a última das 10 pragas? A morte dos primogênitos. These are the names of the firstborn sons of Gotham City, just like I was. And like me, a terrible fate waits for them. O super-homem é o anjo caído, colocado aqui como protetor da humanidade, que recebe do sol a sua força. Tem como seu grande inimigo a lei, Lex Luthor. Lex é lei em latim. Luthor, de derivação germânica, é exército de salvação. Aquele que é chamado por Blavatsky de o portador da luz, não é criador, mas cria suas falsidades com base no mundo real. Extrai sua força da criação de Deus, distorcendo tudo e acumulando todo tipo de mentiras. Por isso o politeísmo sempre direcionou a adoração ao sol e posicionou homens como semideuses, representantes dessa divindade solar. On Krypton, I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. The metaphor was clearly there when Jor-El sends Superman to Earth of God sending Christ to save humanity. You will travel far, my little Kal-El. Já viu essa máscara aqui em algum lugar? Se tornou bem popular com o filme V de Vingança, que é o rosto do grande revolucionário, lutando contra a opressão de um governo britânico fictício, tirânico e totalitário. Pois bem, o que é pouco conhecido desse filme e dessa máscara é que todo esse enredo foi baseado em um evento verídico e histórico, e o nome V de Vingança propõe um final alternativo e vingativo ao da vida real, historicamente conhecida como a Conspiração da Pólvora ou a Traição Jesuíta. Aconteceu na Inglaterra em 5 de novembro de 1605, quando um grupo de católicos jesuítas tentaram explodir o parlamento britânico para assassinar ao rei James e outras lideranças protestantes. Sabe qual é a tradução bíblica mais importante da história? A King James Version. Essa tradução foi comissionada no ano anterior, em 1604, por esse mesmo rei James.
A tentativa de assassinato foi frustrada e os envolvidos relataram ter sido por um milagre de livramento divino. Descobriram 36 barris de pólvora escondidos numa galeria subterrânea. Era explosivo suficiente para transformar o prédio todo em pó. Junto dos barris estava o responsável pela execução final do ato, um soldado jesuíta chamado Guy Fawkes. É dele o rosto ilustrado na máscara. É dele a história que baseia esse filme. A vingança de um jesuíta contra a grande nação protestante do mundo, contra o rei responsável pela versão mais segura que temos da Bíblia. Percebe a maestria na inversão de valores? Como sempre, na versão gnóstica do mundo, a mulher representa a humanidade aceitando sua participação no reino de Satanás. Nesse filme, é descaradamente chamada de Eve. E é ela quem conclui a vingança do justiceiro mascarado. Who was he? He was Edmund Dantes. And he was my father. And my mother. My brother. My friend. He was you. And me. He was all of us. Foram os irmãos Wachowski que dirigiram esse filme. Os mesmos diretores de Matrix. Eles dirigiram, mas não criaram a trama. Aí eu pergunto, quem seria o responsável por criar a trama de um filme assim? E o que ele ganharia com isso? Com vocês, o grande discípulo de Aleister Crowley e um dos nomes mais respeitados da cultura pop, Alan Moore, o autor de V de Vingança. I think that Aleister Crowley even mentioned that the language of magic is more about language than it is about magic. The idea of a grimoire, a dark book of spells. Grimoire is simply another way of spelling grammar. According to Crowley, to cast a spell is simply to spell. When we think of the fact that most of the magic gods that various cultures have created or worshipped in the past, characters like Hermes, Mercury, Thoth, these are not only the gods of magic, they are also the scribe gods. They are the gods of writing. To some degree, the reason that I involved myself with magic was partly because, as a writer, I was feeling that something to do with the territory of writing itself, the way that anybody who's been writing for a given length of time will probably have anecdotes to tell you, strange little coincidences, things that they wrote and then something very similar happened to them, perhaps a day, perhaps a month, perhaps 10 years later. That there are these odd little incidents that tend to build up and that you tend to shove in a filing drawer just marked weird stuff. And because you have nowhere else to put them. You know, there is no other compartment within your life, no other context into which you can fit these strange little anomalous events, these little synchronicities. And eventually, as with myself, you might reach a point where you perhaps decide that the stuff in the drawer marked weird stuff is in fact the only important stuff. And that if you wish to progress as a writer beyond mere technique, then you might be advised to start looking at some of those events. This leads to a consideration of the relationship between fiction and reality. I started to come to the conclusion that fiction has an immaterial reality that is exactly equivalent to material reality. It is no less or more real, it is simply different. Why won't you die? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. As produções de Hollywood estão abarrotadas de mensagens ocultistas, cheias de magia e de idolatria. Muitos dos esforços das elites controladoras estão em gravar o máximo possível de suas doutrinas nas mentes enquanto ainda infantis.
Depois que você impressiona tanto uma criança, com histórias cheias de músicas e cores fascinantes, se torna muito eficaz a doutrinação. Ninguém esquece, mesmo depois de adulto, que dos seus problemas você deve esquecer e que devemos seguir nosso coração. Mas facilmente se esquecem que essas máximas são falsas e que na vida real nossos problemas não devem ser esquecidos, mas resolvidos. Que nossos pecados, perdoados. Se esquecem que a Bíblia nos alerta dos perigos da feitiçaria ou magia e de quão enganoso é o coração do homem. No passado, eram os mitos e contos de feitos extraordinários que estimulavam a imaginação das massas e produziam as crenças mitológicas. O panteão grego é muito similar ao egípcio, e as divindades dos romanos são encontradas sob nomes diferentes nas fábulas nórdicas. A Babilônia moderna, por sua vez, traz de volta à proeminência todos os deuses e semideuses do mundo antigo e recria um novo Olimpo diante dos meros mortais. Na falta de homens valorosos, de carne e osso, o povo tem se reduzido a aprender o que os heróis dos gibis têm a ensinar. Quem nunca ouviu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Ou que a força esteja com você? Todas essas figuras fictícias apresentam uma moralidade admirável e dogmática, mas que não estimula o heroísmo prático, pois todos sabem que é tudo ficção. Mas mesmo não estimulando a imitação do que fazem, estimulam a aceitação do que falam. Assim como quando os antigos ouviam das aventuras de Hércules, por exemplo, não acreditavam que poderiam ser como ele, mas acreditavam no que ele acreditava. Muito da nossa linguagem foi formada no cinema e na TV. Se você já leu 1984, sabe que quem controla a linguagem controla as mentes. Boa parte do nosso entendimento do mundo vem através dos filmes. Muitos nunca viajaram para fora do Brasil, mas têm alguma ideia de como é lá fora pelo que viram nas telas. Como deve ser feito um pedido de casamento? Aprendido nas telas. O que fazer se passar por um assalto? Aprendido nas telas. Como ser um macho alfa ou uma mulher sedutora? Tudo aprendido nas telas. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourselves. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Em questões religiosas não é diferente. Em todo tipo de mídia são muito abundantes as propagandas e pregações dessa religiosidade pagã atualizada. Estão pregando o gnosticismo sem vergonha nenhuma. E o mundo todo está dizendo amém a essa pregação. Eu sei que tudo isso soa muito grave e que para os mais mundanizados pode até soar como exagero ou teoria da conspiração. Mas se você está pensando assim, eu te peço que pense nisso tudo com imparcialidade. Pense comigo. Estão investindo bilhões e até trilhões de dólares sem esperar recompensa. Ah, claro, dinheiro. Acha mesmo que é só dinheiro que eles esperam receber em troca de todo esse investimento? Dinheiro eles já têm. O que querem agora é adoração, poder absoluto sobre as mentes. É difícil para quem não conhece bem o texto bíblico perceber os paralelos e as distorções apresentadas nessas megaproduções. Mas não seja ingênuo ou leviano. E antes de rejeitar os meus argumentos, pelo menos me dê uma chance justa, porque tantas coincidências assim não podem ser só coincidências.
são evidências. Acompanhe com atenção um último exemplo de uma animação que na superfície parece estar entre as mais inocentes de todas. Wall-E. A Bíblia diz que Satanás ficará aprisionado por 1000 anos. Isso acontece para ser comprovado que ele não tem capacidade de produzir ou manter vida. Durante esses mesmos 1000 anos, os santos reinam com Cristo. O filme começa com Wall-E sozinho num planeta desolado, feito responsável pela tarefa desumana de limpar o lixo que a humanidade deixou para trás. Sua solidão acaba quando aparece um outro robô, com características femininas, chamado de novo, Eva. Ela cumpre todo o seu propósito existencial quando recebe uma planta que o Wall-E a entrega de presente. Toda a trama se desenrola pelo envolvimento romântico dos dois personagens. A humanidade saiu da Terra e vive há séculos em uma estação espacial gigantesca chamada Axiom, que vem do grego, que significa digno, merecedor, e também verdade inquestionável, autoevidente ou lei. Dentro dessa habitação espacial, todos seguem rotas luminosas por onde quer que vão. Ninguém jamais se desvia dos caminhos pré-definidos, com isso se tornando inúteis, gordos, se assemelhando a bebês adultos. Todos são gentis e bondosos, porém totalmente alienados e frágeis, completamente dependentes. A limpeza impecável do lugar é manchada quando o Wall-E consegue se infiltrar, trazendo consigo seu 100% de contaminação. Ele sai espalhando sujeira e desordem, e isso vai aos poucos tornando a todos melhores ao invés de piores. Depois ele se torna acidentalmente o líder de uma rebelião dos robôs que estavam aprisionados por serem defeituosos ou loucos. Nesse filme, o inimigo é o real condutor da nave, uma inteligência artificial corrupta e seus oficiais robóticos, que tentam esconder e destruir as evidências que os levariam de volta para a Terra e confirmariam Wall-E e Eva como heróis. A perfeição e unanimidade da estação espacial é falsa. Estão, na verdade, presos em uma espécie de Matrix, e são também por máquinas mantidos inconscientes quanto a tudo que se passa fora da gaiola reluzente. Tem um último ponto bem intrigante que eu não posso deixar passar. Desde o começo do filme é apresentada uma empresa chamada B&L. Ela aparece em vários momentos do filme. É como se fosse a única empresa do mundo, produzindo todos os produtos, todos os filmes, comida, transporte, roupas, e é tão grande que assumiu funções de governo mundial. Em outras palavras, é a dona do mundo. Quando o filme acaba, depois dos créditos finais, como de costume, é mostrada a vinheta da Disney, seguida da Pixar, e por fim é apresentada uma última vinheta, da não tão fictícia assim, B&L. Eu acredito que essa piadinha inocente, ou easter egg, fala de uma verdade. O mundo todo está dominado por uma entidade política e religiosa, criadora das tradições e do estilo de vida do mundo pós-moderno. O nome dessa entidade colossal, desse poder hegemônico, é Babilônia. Babilônia é o resultado da fusão das ideologias dos grandes impérios do passado, e é esse o nome que a Bíblia dá ao último poder dominante da história do mundo. Sobre as comprovações dessa Babilônia, com certeza eu falarei em próximos vídeos, mas por enquanto eu vou prosseguir com o nosso tema. Então, em resumo de todos esses casos, em produções nacionais e internacionais, estamos vendo encenações diferentes de uma mesma coisa. É a mesma antiga mentira que Satanás contou para Eva no Jardim do Éden, dizendo que o homem estava preso às leis de um Deus egoísta e tirânico e que seriam livres e divinos, de olhos abertos, se simplesmente aceitassem o conhecimento que ele oferecia. Essa mentira sempre convenceu adeptos de todas as nações e culturas, formando o paganismo, que é extensamente registrado nos livros de história. Pois é, o registro não se limitou ao passado. Estamos vendo ao vivo a nova versão das antigas crenças pagãs. Idolatria, todo o politeísmo do passado, nunca acabou. Só mudou de forma.
Being fans of something, be it from Buffy to Superman, anything else, the real diehard fans, I think there's almost a reason that they call us all disciples in a weird way, because I do think there's that connection of mythology that we almost take it so personally, because it is, in a lot of weird ways, and people are going to hate me for saying this, religion or mythology. It's our guideline to get our moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis, and then it made me think, well, if that's the case, and it actually is, like, pop culture is actually the new mythology. So if that's the case, like, what a crazy power that any of us wield. I had described it to him as, it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. A Bíblia é clara ao apresentar a existência do diabo, não como uma força espiritual ou como algo confinado só à mente do homem. A realidade é que estamos no meio de uma guerra espiritual, e esse conflito não é por território ou recursos, mas por mentes. Tudo isso começou há muito tempo atrás. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui nesse planeta, essas forças do exército do mal têm extenso domínio e desde sempre controlam muito do funcionamento da sociedade. O apóstolo João, um dos líderes do exército de Deus, falou aos seus em tom de batalha: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Paulo também ensina que nessa guerra pelas mentes não lutamos com armas ou com violência, mas com sabedoria e santidade, combatendo contra nosso real inimigo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Da mesma forma que no início desse conflito muitos anjos concordaram com Satanás e conscientemente se ajuntaram a ele, muitos homens e mulheres ao longo da história conscientemente se rebelam contra Deus e suas leis e se dedicam a aprender das doutrinas do mal. Esses se tornam poderosos e integram sociedades obscuras, algumas bem escondidas, outras nem tanto. Só para deixar claro, eu não estou falando de Illuminatis ou de teorias de conspiração malucas. É necessário falar sobre isso tudo com seriedade e apresentar somente o que tenha comprovações sólidas. Ainda não vou citar nomes, eu deixo isso para um próximo momento. Por enquanto eu me limito apenas em afirmar que existe um poder central estruturado que espalha sua influência ramificada nos diversos setores da sociedade, seja no entretenimento universalizado ou na medicina compulsória, na criação e aprovação de leis ou nos concílios de ecumenismo, na mão invisível que conduz aos mercados ou nas cartilhas da educação superior. Existe um mesmo poder central dominante por trás dos governos, das empresas e instituições. Não importa se está no Brasil, do Deus seja louvado, ou nos Estados Unidos, do In God We Trust. É um mesmo Deus falso por trás de tudo. Estatal ou privado, religioso ou secular, visível e oficial ou oculto e misterioso, não importa. Fazem parte da mesma Torre de Babel global. E tudo é feito com dois objetivos principais: dominar e enganar. Eles acreditam estar construindo um império eterno e todo-poderoso. Mas quem não aceitar fazer parte ou ser escravizado por esse sistema diabólico terá seu livre-arbítrio preservado. Essa disputa cósmica entre bem e mal, entre luz e trevas, é o que trouxe Jesus ao mundo. Veio vencer por nós para nos livrar do império do pecado.
Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus em forma humana se entregando completamente por nós foi o grande ato heróico do lado do bem. Sabe qual foi o grande ato que o lado do mal apresenta em resposta? Os anticristos. Fazem o mundo acreditar em contrafações do Filho de Deus, em distorções de quem foi, e mais importante, do que ensinou Jesus. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O texto diz que muitos anticristos surgiriam. Não poucos, muitos. Não se pesca um peixe como armadilha de ratos e não se prende um pássaro numa jaula de ursos. Para cada pessoa, para cada mente, o inimigo tem uma armadilha feita sob medida. Tem uns que detestam igreja, mas são imersos na cultura pop e na religiosidade gnóstica. Leem todos os livros, assistem várias vezes a todos os títulos e até vão às feiras de cosplay fantasiados de seus personagens preferidos. Agora tem aqueles que acham isso tudo ridículo e não têm disposição nenhuma para assistir filmes ou jogar jogos, mas aceitam tudo que o pastor fala, compram tudo que o pastor vende e ainda têm pena do resto do mundo que não conhece a verdade como eles. Star Wars fans have been camped out here for more than a week. Off the king the power. Eu não estou suportando mais. Mentiroso. Agora eu tenho que te perguntar, para quem você tem aberto a sua mente? Quem são as pessoas que você admira e aceita como boas referências morais ou espirituais? Perceba que são muito graves os alertas bíblicos quanto ao perigo de sermos enganados. Na real, para você que se diz cristão, a pergunta extremamente importante é a seguinte: o que você tem aceito como a verdade é a verdade do verdadeiro Jesus? Eu pergunto isso porque é tão comum no Brasil uma classe de professos crentes que só seguem suas experiências espirituais mirabolantes e a condução dos tais pastores de igreja, mas não fazem esforços racionais para averiguar nada. Têm suas crenças baseadas em apenas duas fontes: na pura supersticiosidade ou nos ensinamentos de líderes espirituais. Se as pessoas simplesmente seguissem o exemplo dos bereanos, todas as religiões seriam completamente diferentes. Não existiriam tantos malucos falando em línguas. Não guardariam o domingo gregoriano no lugar do sábado bíblico. Não se veriam obrigados a dar 10% de toda a sua renda para sustentar pastores. Na verdade, ninguém nem chamaria alguém de pastor, muito menos de padre ou papa. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com um grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Perceba que assim como Tomé foi recompensado por suas dúvidas com uma resposta clara e proximidade amável, aqueles conversos de Bereia são elogiados justamente por serem investigadores sérios e difíceis de convencer. São muitos os relatos de homens de fé que insistiram com o próprio Deus até terem respostas satisfatórias para suas dúvidas ou incredulidades. É normal que sejamos incrédulos se estivermos buscando pela pura verdade. Moisés duvidou, Abraão duvidou, Davi duvidou. Elias se desesperou, cheio de dúvidas, mesmo depois de ter recebido tantas orientações maravilhosas. Gideão, Eliseu, Samuel, Arão, Miriam, Maria, todos tiveram seus momentos de investigação incrédula. Até Pedro teve dificuldades de crer, mesmo depois de ter visto e participado de tantos milagres. Isso nos ensina que não é problema duvidar. O errado é duvidar só quando é mais cômodo do que crer. Igualmente, é óbvio que não é errado crer, mas é muito errado crer só quando for mais cômodo do que duvidar. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu conheço muitos crentes de muitas igrejas diferentes, mas nunca conheci nenhum que tenha encontrado um desses falsos profetas dentro da sua própria igreja. Estão todos preguiçosos e acomodados dentro de suas bolhas triunfalistas, convictos de serem membros da igreja verdadeira e do povo escolhido. Nenhum deles mostra prudência em relação aos perigos de acreditar em uma mentira, ou porque se sentem mais santos do que os próprios apóstolos, ou porque sentem que tem carta branca para sua ignorância e negligência. Seja como for, o efeito prático é que são todos muito vulneráveis a qualquer mentira, a qualquer lobo em pele de cordeiro, a qualquer falsa doutrina ou interpretação distorcida das escrituras. O recado que eu deixo para os religiosos é o seguinte: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Até quando serão tão intelectualmente preguiçosos? Não percebem que é justamente isso que os torna presa fácil para um Pablo Marçal, que vende 100% de seus cursos para um público de crentes tarados pela ideia de dinheiro fácil? Não percebem que foi essa a estratégia do Jair Bolsonaro, misturando religião com política, falando de um Deus tão abstrato que o fez igualmente aceito por espíritas, católicos e evangélicos? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que pensa muito bem antes de sair dando um selo de aprovação cristã a qualquer coisa que lhe pareça agradável ou conveniente. Porque isso é tomar o nome de Deus em vão. E você deveria saber que o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Há 4 anos, quando eu decidi disputar a presidência, sem recursos, sem partido, sem tempo de televisão, com grande parte da mídia contrária às nossas propostas. Mas, se isso aconteceu no último domingo, só tem uma explicação. Foi Deus que decidiu. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Já os que não acreditam em Deus, bom, eu acho bem difícil que algum desses esteja aqui assistindo a esse vídeo. Mas se houver, para você o meu recado é esse. Você acha que não é religioso, mas é. Essa Babilônia moderna torna a todos fiéis devotos de sua religião oficial. Sua alternativa é continuar aí dócil e indefeso, inconscientemente fazendo parte do igrejão universal do mundanismo, ou começa a levar sua vida a sério e vai se dedicar examinando o livro sagrado. Você nunca rejeitou o cristianismo verdadeiro? Que o que se vê nessas milhares de denominações espalhadas por aí não é o cristianismo bíblico. São distorções e adaptações de conceitos cristãos tornados ocos e vazios para não serem conflitantes com o mundanismo. Cristianismo verdadeiro só é encontrado na Bíblia e no relacionamento de genuíno amor entre pecadores arrependidos. Nunca na confusão de denominações dessa crentaiada preguiçosa e alucinada. Seja você quem for, se percebe alguma validade no que eu falei até aqui e reconhece que em âmbito intelectual e moral vivemos em uma situação catastrófica, sabe que em grande parte isso acontece porque as pessoas não estudam nada. Seria ótimo que os ateus conhecessem a Bíblia e que os crentes conhecessem a teoria da evolução, mas são todos preguiçosos e sem tempo para tudo que geraria seriedade intelectual. Nossa situação é tão trágica que até mesmo os evangélicos praticamente não leem a Bíblia. Os católicos muito menos. Muito ateu fala de Darwin ou do Big Bang só papagaiando o que ouviu em alguma aula do ensino médio ou em algum documentário do Discovery Channel. Seria muito bom que pelo menos entendessem a importância da leitura. Mas sabemos que o brasileiro praticamente não lê. Dentre os poucos que leem qualquer coisa, na maior parte só conhecem os títulos de ficção inútil, tipo Harry Potter. Mesmo os que se consideram leitores sérios, normalmente não leem nada que esteja fora da sua área profissional ou dos best-sellers da autoajuda ou daqueles famosos segredos da riqueza, tipo Pai Rico, Pai Pobre. Sendo assim, fica muito difícil formar referências e ter interações genuínas. Estamos tão mal que só para incentivar o povo a ler mais, a se informar melhor antes de sair defendendo qualquer coisa, parece que já precisaríamos de um milagre.
Deixa eu te contar 2 experiências que eu vivi recentemente que me convenceram de quão ridícula está a situação da juventude. A primeira aconteceu há uns meses atrás. Eu estava em uma praça e fiz amizade com 2 jovens. Estávamos falando sobre assuntos religiosos. Era uma conversa bem agradável, que ambos se diziam evangélicos. Estava um dia bem quente, e aí um deles tirou a camiseta. Aí eu vi isso aqui tatuado no peito dele. Eu já conhecia essa forma e sabia que é um dos símbolos mais comuns no satanismo. Eu fiquei escandalizado e eu perguntei por que ele tatuaria um pentagrama no peito. A resposta dele foi o que me chocou o suficiente a ponto de eu estar aqui agora te contando isso. Ele disse que não sabia o que era um pentagrama e que ele tinha tirado a ideia de uma série chamada Sobrenatural. Era uma tatuagem usada pelos personagens da série como um símbolo de antipossessão dos caçadores de demônios. Eu escondi a minha preocupação pela situação espiritual dele, mas deixei bem evidente o quão absurda é a ideia de tatuar no único corpo que Deus te deu o símbolo de um seriado de TV. A conversa continuou amigável, como deve ser, mas como eu escolhi zombar do bom senso e do mau gosto dele na escolha por tatuagens, em resposta a isso, ele apontou para o amigo do lado e falou: se você acha que a minha é absurda, deixa ele te mostrar a dele. E lá estava, na panturrilha, esse símbolo aqui. É do desenho japonês Naruto. Realmente precisamos de milagres. Eu sabia que a juventude está imbecilizada, mas eu não sabia que era tanto assim. A segunda história aconteceu quando eu estava visitando um primo no Rio Grande do Sul, e nós entramos em uma live na Twitch do meu outro primo que está morando em Dubai. Junto, apresentando a live, estava um amigo dele, um desses típicos cariocas, faladores, cheio de marra. Em um momento, o carioca usou uma gíria dessas de favela ou de cadeia, sabe como é que é? Meu primo não entendeu o que significava, mas fingiu que nem ouviu e seguiu com a conversa. Mas o sujeito estava tão orgulhoso do que tinha falado que não deixou passar despercebido. Ele perguntou: você não sabe o que significa isso, né? Não sei fazer sotaque de carioca. Infelizmente, eu não me lembro qual foi a palavra que ele usou, mas alguma coisa era sobre o funcionamento do tráfico de drogas nas favelas. Aí meu primo, morando em Dubai, ganhando um bom dinheiro, trabalhando em Emirates, viajando o mundo todo, vivendo uma vida tão desejável para qualquer jovem na idade dele, foi zombado pelo carioca e ficou envergonhado por não ser um ávido conhecedor do funcionamento da criminalidade no Brasil. Se sentiu um mané no país que enaltece os malandros. Perdeu, mané, numa mola. Em vez de sermos direcionados para cima, para ideais melhores e mais nobres, estamos sendo puxados cada vez mais para baixo. Hoje são muitas as mulheres se inspirando no empoderamento da Anitta, da Taylor Swift. Muitos dos homens admirando o ideal masculino de um Gustavo Lima ou de um Andrew Tate. Mas essa admiração é dada de uma maneira muito desleixada, sem verificar as reais origens e autenticidade daquilo que se aprova e respeita. Quantas vezes você já viu algum tonto usando uma camiseta do Che Guevara, sem fazer a mínima ideia de quem foi esse riquinho argentino? Quantos usam a máscara do rosto de um jesuíta como se fosse um símbolo revolucionário? Quantos respeitam e até votam em machos sujos, como por exemplo o Arthur Duval, sem se dar conta de que para produzir uma mente tão imunda quanto a que ele evidenciou naqueles áudios, requer muita perversão e afastamento de Deus. Não é do dia para a noite que alguém chega num nível tão baixo. Falando em machos sujos, precisamos de alertas de utilidade pública ou até decretar estado de emergência, porque se tornaram uma praga descomunal, alastrada para todo canto. Para evitar o contágio, é importante saber identificar as características dessa espécie invasora, tão comum no mundo todo, mas que aqui no Brasil se consolidou como predominante e até símbolo nacional. Macho sujo. Pessoa do sexo masculino que apresenta falta de higiene moral e geralmente provoca repugnância, que desrespeita as leis da decência, indecente, obsceno, que é moralmente baixo, ignóbil, torpe e desprovido de decência, que se opõe aos bons costumes, contrário ao pudor. Essa espécie assume sua forma definitiva durante o período da adolescência,
geralmente por não ter aprendido o funcionamento correto de seu órgão genital. Durante a puberdade, desenvolvem a compreensão que demonstrações deploráveis de devassidão são sinônimo de masculinidade e que o macho alfa é aquele que se torna o mais imundo possível. Seu habitat natural, onde proliferam abundantemente, são quartos escuros e privativos com acesso irrestrito à pornografia, mesas de bar e agrupamentos do churrasco de domingo, geralmente após uma partida de futebol. Em seus bandos, se organizam hierarquicamente com base na compreensão de que homem de verdade é aquele que pega todas, aquele que briga com todos e que bebe todas. Os mais comprometidos nessas normas naturalmente evoluem para padrões menos ortodoxos de quem trai mais, quem mente mais, quem rouba mais e assim por diante. Sabe essa figura do solteirão bem vestido, estilo James Bond galanteador, sentado no bar do hotel chique, fumando um charuto e bebendo um uísque? Macho sujo. O cara do Jetta rebaixado, com o som estourando a 1 da manhã, bebendo Red Bull no caminho da balada? Macho sujo. Usuário de Durateston, bombando no Tinder, mostrando todo o seu físico falso e desestruturado e seus dentes branqueados, fazendo pose com a polo grudada, sapato sem meia e a calça apertadinha? Macho sujo. Aquele tiozão obeso que vive de rolo, que não sai do bar, tem sempre um caos para contar e uma opinião definitiva para dar? Macho sujo. O mecânico oportunista, que não perde uma chance de fazer uma gambiarra e cobrar pelo trabalho que não fez, que é sempre mais conhecedor e esperto do que os melhores engenheiros das melhores fábricas. Macho sujo. Lula cachaceiro falando que Pelotas é cidade exportadora de viado, ou Bolsonaro dizendo que a Maria do Rosário não era digna de ser estuprada. Machos sujos. Um componente bem central nessa decadência é a sexualidade, que se degenera irrefreavelmente a níveis imundos. Para esses, quanto mais estranho e imundo for o sexo, melhor. Se você avaliar bem as características desse pessoal, vai se surpreender ao descobrir que todo macho sujo é inseguro em sua masculinidade. E por mais idade que tenha, simplesmente não aprendeu ainda o funcionamento correto de si mesmo. Além disso, vários desses, em algum momento, se descobrirão sexualmente interessados até mesmo por seus semelhantes. Só não tiveram ousadia ou oportunidade para se explorar totalmente. Seja qual for a forma final que tomem depois que a depravação for completa, inevitavelmente, todos esses seres indecentes e sem respeito pelo que é puro e santo se tornam espécimes do que a Bíblia descreve assim. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sem homens de ideais nobres, a sociedade se torna insustentável. Sem uma masculinidade bem desenvolvida, moralmente e intelectualmente, a corrupção e o caos tomam conta de tudo. Masculinidade de verdade está na pureza e no domínio próprio, na liderança de uma família bem ajustada e conduzida nos caminhos de Deus.
em justiça e honra em todos os negócios em que se envolve, em um corpo saudável e bem formado, não para mostrar uma estética inútil e disfuncional, mas resistente e equilibrado, de boa mobilidade e capacitado ao trabalho útil e eficiente, em uma mente fortalecida e robusta, tendo domínio da linguagem e um paradigma bem formado e imparcial. Mas o ponto indispensável para conferir o título de homem de verdade deveria ser quem conhece, aceita e ama o seu Criador. Afinal, foi Ele quem nos criou para ser o que Ele quer que sejamos. Só assim podemos ser a melhor das melhores versões de nós mesmos. Uma das principais características do pecado é querer atenção, e no fim disso, querer a adoração. Nossa natureza pecaminosa é condicionada a isso e faz com que admiremos aqueles que aprenderam a chamar mais atenção para si mesmos. Se sentir um rei na sua mesa de bar é o sonho da maioria. Seja qual for o tamanho da sua mesa, da sua esfera de influências, o grande objetivo de todos é o mesmo: ser admirado e aceito por todos ao redor. Antigamente, as esferas de interação eram bem limitadas, e a maioria dos admiráveis e influentes se contentavam em ser famosos e respeitados na vizinhança, na rua de casa, no condomínio. Outros iam um pouco além e já se achavam merecedores de um cargo na igreja, ou até, quem sabe, de se eleger vereador na cidadezinha do interior. Na falta de verdadeiros heróis, esses eram os referenciais do cotidiano. Eram raros aqueles que tentariam migrar do pedestal do bairro para o pedestal do rádio ou da televisão. Isso era bom. Servia para filtrar um pouco dos absurdos e assegurar algum mérito. Mas hoje, como subproduto de toda a degeneração da qual falamos até aqui, foi formado um absurdo assustador: os influencers. Tomando proporções de celebridades da Rede Globo, os influenciadores do mundo virtual são o ato final de coroação da imbecilidade coletiva e da extinção definitiva do mérito e da autenticidade. Ser influenciado e chamar de influenciadores aqueles que influenciam, seguir alguém e ser rotulado de seguidor, é uma relação que nem as maiores estrelas do Projac ou da Hollywood do passado sonhariam em ter de seus fãs. Mas eles ainda tinham que mostrar algum mérito, alguma habilidade artística, alguma medida de responsabilidade. Por exemplo, se a Ana Maria Braga se envolvesse em algum escândalo ou se mostrasse antipática ou sem graça, acabaria sendo substituída por outra apresentadora melhor, e a vaga era uma só. Se o Jô Soares fosse um analfabeto funcional, disfarçando suas limitações, sua reputação não teria durado muito tempo. Para exemplificar ainda melhor, certa vez eu estava conversando com um advogado e no meio de uma conversa ele me solta um menas no meio de uma frase. Eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas era tipo: ela teria menos opções. Uma única frase que mostra tanto da formação desajustada de uma pessoa. Agora, imagina se fosse o Pedro Bial mandando uma dessas ao vivo. Seria substituído no dia seguinte. Não é que o Pedro Bial seja uma referência positiva ou que todos tenham a obrigação de nunca cometer um erro de português. Mas é de se esperar que haja o mínimo de capacitação naqueles que assumem posição de importância ou de destaque. Agora, no Instagram ou no TikTok, não dá mais tempo de verificar nada. E ninguém mais se interessa em comprovar capacidade ou utilidade. Hoje qualquer um pode se tornar o próximo Luva de Pedreiro ou Hacktua Girl. Tudo acontece num ritmo tão frenético que do dia para a noite são criadas as tendências e influências da vez. Qualquer um, sem qualquer demonstração de valor ou mérito, pode se tornar viral, pode ganhar muito dinheiro, ser admirado e respeitado por milhões. Não é mais necessário ter seriedade ou integridade. Basta satisfazer alguns requisitos dos algoritmos misteriosos e falar do que o povo quer ouvir. Parece que não tem ninguém percebendo que cada segundo gasto olhando algum reel ou shorts foram segundos da sua única vida gastos ali e não voltam mais. Nossa vida é muito preciosa para ser desperdiçada assim. Mesmo nos assuntos que parecem tão importantes, se pensássemos bem, não dedicaríamos tanto tempo falando e ouvindo de política.
das tretas dos youtubers ou das recomendações dos influenciadores. Seja minimamente edificante ou completamente tolo e inútil, todos precisam cumprir com os mesmos requisitos dos mesmos algoritmos. E é aí que a selvageria toma proporções inéditas. Clickbaits, sensacionalismo, poluição visual, estripulias e macaquices. Tudo é urgente e inédito. Tudo é imperdível e exagerado. Todos são merecedores do seu tempo. Todos são merecedores da sua admiração e da sua aceitação. Com a lacuna dos verdadeiros heróis preenchida por influencers, nessa selva das hienas, a verdade desaparece quase por completo e se torna admirável e influente todo aquele que finge melhor e grita mais alto. Esse admirável mundo novo em que vivemos não é como é por acaso. Foi projetado para ser exatamente assim. Celebridades sempre foram usadas por elites políticas como agentes de propaganda. E essa estrutura das redes sociais não é diferente. É tudo intencional e estrategicamente calculado para ter justamente esse efeito de desnaturalização e corrompimento, para nos tornar artificiais e menos humanos, para nos fazer pensar menos e acatar mais, para nos tornar preguiçosos e acomodados. Nossa involução cultural não resulta somente dos meios de entretenimento. Para entender por que os brasileiros dominados acabaram gostando tanto dessa posição de submissão, outros fatores importantes precisam ser considerados. Como, por exemplo, a colonização católica, que é tremendamente eficaz na formação de serviçais simplórios, esmagados e conformados debaixo do status divino outorgado a qualquer classe dominante. Tem também o ponto do clima tropical quase paradisíaco, tão favorável à preguiça e morosidade. Infelizmente, não tivemos o privilégio de ter nossas raízes na norma protestante de liberdade, ética e autonomia. Também não tivemos a predisposição à diligência e inventividade daqueles que são forçados a aprender com o frio extremo. Nossos bosques têm mais vida, mas nosso solo não foi fértil no que importa. Não deu frutos tão nutritivos para o desenvolvimento do intelecto. Mesmo nosso grande Machado de Assis nunca foi um Shakespeare. Nosso Santos Dumont nunca foi um Isaac Newton. O tão admirável José Bonifácio, por trás das aparências, foi o primeiro grão-mestre da maçonaria no Brasil. E Paulo Coelho, bem de acordo com as aparências, foi o místico católico que tanto escreveu sem nada de bom ensinar. Tom Jobim não é Mozart. E Olavo de Carvalho certamente não é um Emerson e muito menos um Dostoiévski. Nunca tivemos o nosso Charles Spurgeon, nossa Marie Curie ou nosso George Orwell. Como vimos até aqui, são muitas as peças que tiveram que se encaixar para que o Brasil não tenha produzido seus protagonistas valorosos e seja hoje esse absurdo colossal que vemos. Talvez foi a somatória de todos esses fatores que aguçou o interesse de potências e entidades internacionais em ter o Brasil mantido em posição de subserviência, sendo os épsilons terceirizados das economias desenvolvidas. É óbvio que estamos mal. E hoje em dia, falar mal do Brasil se tornou o hobby de muita gente. Eu não estou aqui para isso. É fácil perceber que os nossos problemas são enormes, mas tudo o que eu quero saber é: tem solução? Tem como mudar o Brasil? Tem como transformar essa sociedade? Eu digo que sim. Mas essa mudança não virá enquanto não tivermos os heróis e libertadores que nunca tivemos. Precisamos que os leões acordem e rujam, que assumam suas responsabilidades e botem ordem na maluquice que se tornou esse país. Essa é a solução. Mas identificar um problema e conhecer uma solução teórica ainda não soluciona o problema. Portanto, eu me proponho a fazer uma sequência de vídeos para apresentar o que eu acredito que seja a solução definitiva para a nossa falta de figuras heróicas. Parece presunção, não é? Mas não é arrogância ou prepotência da minha parte dizer isso. Sabe por quê? Porque a solução não é minha, é dele. Jesus não é um personagem fictício ou mentiroso. Ele é Emanuel, Deus
conosco e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já venceu tudo por nós. Já é nosso maior herói. Basta olhar menos para o mundo, olhar menos para nós mesmos e aprender a olhar para ele. O mesmo mestre que transformou pescadores em apóstolos pode transformar qualquer um em sal da terra e luz do mundo. Pode transformar qualquer brasileiro em um verdadeiro herói nacional. Vamos lá então. Já falamos muito sobre os problemas, agora vamos falar extensamente de como solucioná-los. Eu vou subdividir essa solução em 3 partes, e no fim vai ficar bem claro como essas 3 partes resultam em uma mesma conclusão. Mas esteja avisado, para problemas tão drásticos, soluções drásticas.